Olá, meus queridos, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa. Eu vim aqui ajudá-los com algo muito importante. Vocês já devem saber que saiu o edital da Petrobras, né, com mais de 6.000 vagas, e uma delas é tua, né? E com um salário de mais de 5.000 reais, né? Vai começar bem, vai começar bem. Mais de 6.000 vagas, mas qual é a banca? Sebrasp, e é de julgar, né? Aquele clássico. E você sabe como é que essa banca trabalha? Eu acho bom saber, né? Para garantir a sua vaga, tem que se preparar direitinho. E a gente veio aqui justamente mostrar. Eu vim mostrar para você que vai fazer a prova da Petrobras como o Sebrasp cobra, tá? Eu já tenho uma sequência de questões aqui no meu canal, em que a gente tem vários assuntos, tá? Em que a gente coloca para você como é que o Sebrasp cobra. Vai lá também, que já é um acréscimo para você. Mas vem aqui que eu vou mostrar para você como é que o Sebrasp cobra e você garante a sua vaga. Tudo bem? Vamos treinar e você vai garantir a sua vaga. Olha, nós colocamos algumas questões de concordância e colocação pronominal, porque concordância é básico, tá? E aí é um assunto básico, sempre cai, o básico você tem que saber, tá? E colocação pronominal, a gente pode dizer assim que ela tem umas questões bem legais, também é um assunto que você tem que investir. Vamos mostrar como a banca cobra, tá? Primeira questão aqui, olha o que a gente tem. É uma questão de 2023, a gente colocou questões recentes para que você perceba o nível da banca. Então vamos lá, ó. Em cipoal de estudos e opiniões apresentadas, no segundo parágrafo, a substituição de apresentados por apresentadas não resultaria em erro gramatical, nem alteraria o sentido do texto, uma vez que a concordância passaria a ser estabelecida com o termo opiniões. Vejam bem que essa concordância aqui é uma concordância nominal, tá? Em que ela está trabalhando com ado e ido, ó. Ado, né? Ada, tá? Essa concordância de feminino e de masculino. Se você prestou bem atenção, nós temos dois substantivos aqui e nós temos apresentados se referindo aos dois. No comando, ela faz duas afirmações. Se você vai fazer prova do Sebrasp de julgar, você tem que estar atento ao comando. Se ela faz só uma afirmação, se ela faz duas afirmações. Se ela faz duas afirmações, analise. A primeira afirmação é verdadeira? A segunda é verdadeira? Se uma delas for falsa, você já elimina. Ela diz assim, ó. Primeiro, que a substituição de apresentados por apresentadas não resultaria em erro gramatical. Essa é a primeira afirmação. Segunda afirmação, nem alteraria o sentido do texto. Opa! Aí a gente tem que avaliar duas coisas. Uma, eu posso trocar? Segunda, altera o sentido? E o Sebrasp, ele é especialista em algumas palavrinhas, sabe? Coesão, coerência, sentido, principalmente nessas questões de julgar se certa, né, a questão ou se errada. E tem que tomar bastante cuidado. Vamos dar uma olhada. A gente vai ver se a troca fica certa ou errada e segundo, se ela altera o sentido. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só. Apesar do cipoal de estudos e opiniões apresentados, tá? Vamos ver uma coisa aqui, ó. Esse apresentados, eu não preciso do resto, tá? Eu tenho o seguinte, ó. São estudos, tá? E opiniões apresentados, tá? Como ele está no masculino, o que a gente percebe? Que ele está se referindo aos dois. Que ele está se referindo aos dois. Que ele está se referindo aos dois, né? Por quê? Porque, ó, é os estudos e as opiniões. Então, se está no masculino, ele concorda com os dois. Então, o que foi apresentado aqui? Foi apresentado os estudos e as opiniões. Os dois foram apresentados, tá? Ele quer trocar por apresentadas, tá? Vamos ver uma regra de concordância nominal. Qual é a regra de concordância nominal? Quando você tem dois substantivos e um adjetivo depois, o adjetivo pode concordar com o substantivo mais próximo ou com os dois. Então, ele pode, o adjetivo, pode sim concordar com o mais próximo. E eu posso dizer as opiniões apresentadas, tá? Mas ele também pode concordar com os dois e eu posso dizer estudos e opiniões apresentados.
Então, gente, as duas estão certas? Sim. As duas geram coerência? Sim. Se ele dissesse o seguinte, pode se trocar porque não vai incorrer em erro e vai manter a coerência. Coerência é lógica, tá? Só que ele falou mesmo sentido, sentido original. Aí a gente tem que ter cuidado. O que que eu entendo originalmente? É um cipual de estudos e opiniões apresentados. Os dois foram apresentados. Se ele disser um cipual de estudos e opiniões apresentadas, fica parecendo que só as opiniões é que foram apresentadas, então altera o sentido, tá? Logo, o que que ele me disse aqui? Ele me disse o seguinte, a substituição de apresentados por apresentadas não resultaria em erro gramatical. Verdade, verdade. Não tem erro gramatical, porque eu posso concordar com o mais próximo, eu posso concordar com os dois, tá? Só que ele diz, nem alteraria o sentido do texto. Mentira. Nesse caso, alteraria o sentido do texto. O item está errado, o item está errado. Quando ele diz apresentados, eu entendo que os dois foram apresentados. Se ele disser apresentadas, eu vou entender que só opiniões é que foram apresentadas. Volto a dizer que essa parte está certa, né? Não resultaria em erro gramatical. Também vou dizer uma coisa. Se você vai fazer prova do SESP, você tem sempre que estar atento se ele fala em sentido. Se ele não falar em sentido, ok, posso sim transformar sem problema nenhum. Então fique atento a isso, ok? Concordância nominal. Mas não é tão comum não, tá? Só que tem que ficar de olho, é uma recente, tá? É mais comum a concordância verbal. E o básico da concordância verbal você tem que saber, porque vai cair, tá? Cai concordância verbal sempre. Olha, mais uma questão e essa aqui é de concordância verbal, né? Porque é a que mais cai. Vamos lá. Ó. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal serve, segundo período do último parágrafo, fosse flexionada na terceira pessoa do plural, servem, dada a possibilidade de concordância verbal com o termo mais próximo, gasoduto. Gente, ela quer passar do singular para o plural, tá? É uma questão comum dela, tá? Yara, quando é que eu posso passar? Existem alguns casos de dupla concordância, tá? Por exemplo, se o núcleo do sujeito indicar parte, a maioria, grande parte, 1%, 2%, sabe? Percentual, fração, expressões partitivas, é possível concordar com o núcleo não precedido de preposição ou com o termo determinante precedido de preposição, mas só se o núcleo indicar parte. Núcleo é aquele termo não precedido de preposição. Tudo bem? Bom, você tem que voltar para o texto. Uma outra característica que a gente está percebendo bem recente do Sebrasp é que ele não usa mais linha. Era mais fácil voltar, né? Agora ele fala, segundo período do último parágrafo. Gente, os períodos são marcados por pontos, tá? Então, você tem assim, ó, primeiro ponto, primeiro período. Do primeiro ponto até o segundo ponto, segundo período, e assim sucessivamente. Eu, se fosse você, já fazia logo um tracinho para você identificar primeiro período, segundo período e voltar mais adequadamente. Neste caso, eu coloquei uma apostila aqui embaixo que você pode baixar e que eu já coloquei um fragmentinho. Faça a prova completa para ver como é que você trabalha isso. Tudo bem? Vamos lá para o trecho onde há esse serve. É nesse trecho aqui. Olha, ele diz que é no segundo período, né? Então tá, vamos lá. Ó, primeiro período, para cá, ó. Segundo período, tá aqui, ó. Segundo período, que vai até aqui, ó. Segundo período é nesse trechinho aqui, ó. Então ele diz assim, ó. Ao contrário, se pode provar que a malha de gasodutos do país serve, ele diz que pode passar para o plural concordando com gasodutos. Ele diz que pode passar para o plural concordando com gasodutos. Minha dica, primeiro, procure o sujeito, procure o núcleo do sujeito, depois você vê se isso é possível. Vamos dar um espaço aqui, você pode inclusive também dar esse espaço na sua prova, riscar, né? Então assim, ó, ele diz que a malha de gasodutos do país serve, tá, gente? Eu vou colocar no plural, tá? Mas eu tenho o seguinte, o que é que serve como fator de atração? A malha de gasodutos do país.
Então, a malha de gasodutos do país é o sujeito, tá? E o núcleo do sujeito é malha. Mas, Yara, por que eu não posso concordar com gasodutos? Gasodutos é um termo que está com preposição. O termo com preposição, ele não é o núcleo do sujeito. Então, o núcleo é malha. O núcleo é malha. O núcleo é malha. Então, esse verbo, ele está no singular porque ele concorda com malha. Yara, mas eu não posso concordar com outro? Se esse núcleo indicar parte, eu posso. Se fosse assim, a maioria dos gasodutos, aí poderia dizer, a maioria dos gasodutos serve ou a maioria dos gasodutos serve. Mas não é partitivo, gente, não é. Então, ó, isso aqui está errado. Esse verbo só pode concordar com o núcleo do sujeito. E núcleo do sujeito é precedido de artigo, é precedido de pronome, de numeral, mas ele não é precedido de preposição. Então, olha só. Isso aqui não é o núcleo do sujeito, isso aqui não é o núcleo do sujeito, e isso aqui é que é o núcleo do sujeito, ó, precedido de artigo. E o verbo é obrigado a concordar com o núcleo do sujeito. A exceção a, quando o núcleo indica parte, a maioria, grande parte, tá? Fica ligado que cai. Ou seja, ele me disse que o verbo que estaria mantida a correção se o verbo fosse flexionado no plural. Mentira, o item está errado, tá? Não seria mantida a correção. Ele não pode concordar com gasoduto porque o núcleo é malha. Tudo bem? Primeira coisa que você tem que fazer, verbo, sujeito e encontrar o núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Tudo bem? E eu preciso treinar, né, para encontrar o núcleo do sujeito. Tem que treinar, principalmente treinar em questões da banca, tá? Bom, para treinar em questões da banca, eu tenho um produto muito legal aqui, que é o Quebrando a Banca Sebrasp-Cesp, tá? Com 300 questões de certo ou errado. Tá lá no meu site, tá? www.yaracoeli.com.br. É um material excelente, porque é um material organizado por assunto e cada vez que a gente vai entrar na correção de um assunto, a gente explica como é que o Sebrasp trabalha. É bem legal mesmo. A gente tem pelo menos umas 30 questões, creio eu, de colocação pronominal que a gente vai colocar e várias questões de concordância. Se não forem 30 de concordância, é perto disso, porque são muitas, tá? E aí, para você entender, são 300 questões comentadas em vídeo e organizadas por assunto. Tem assunto que cai mais, então nesse assunto que cai mais a gente coloca muito mais questões para você fixar a regra. Você aprende a regra resolvendo as questões. Eu duvido que você não aprenda. Tudo bem? Tá num preço baratíssimo, apenas R$ 49,00. Eu, se fosse você, aproveitava. No meu site www.yaracoeli.com.br. Yara é com Y, tudo bem? Então, vamos lá para eu mostrar mais algumas questões para vocês, tá? A gente pegou questões recentes, mas mantém a mesma linha, tá? Nesse material, a gente tem questões recentes, mas são as questões selecionadas, são aquelas questões, tudo bem? Vamos lá, ó. No segundo período do segundo parágrafo, a supressão, olha, ela adora isso. Se o Sebrasp disser o seguinte, ó, essa banca adora isso. Retire, suprima, altere, troque. Você troca. Tudo bem? Você reescreve, tá? Porque às vezes vocês não fazem exatamente o que a banca mandou. Outra coisa, às vezes ela manda você tirar uma coisa e você ajeita para ficar bonitinho. Não, você faz o que ela mandou. Se ficar feio porque tá errado, tá? Então vamos lá, ó. O que ela quer? Ela quer suprimir um grupo D. E ela diz assim, a supressão do segmento um grupo D ensejaria que a forma verbal haja fosse flexionada no plural hajam, para adequada concordância com o termo variáveis. Ah, tá. Vou mostrar para vocês o que ela está fazendo. Ela está fazendo isso. Ó. Vamos lá, vamos lá. Embora tenham sido incluídas no modelo variáveis fundamentais no processo de localização, é inevitável que haja um grupo de variáveis otimistas. Ela está induzindo você, tudo bem? O Sebrasp é especialista em indução ao erro. Ela está induzindo você a acreditar que esse verbo está concordando com o grupo.
e que tirando o grupo, vou tirar, que tirando o grupo, que esse verbo iria para o plural. É isso, ela está induzindo você a isso. Mas Yara é plural, hajam variáveis. Para! É verbo haver, pelo amor da vaca preta. A primeira coisa que você aprende no âmbito da concordância é a reconhecer os verbos impessoais. No meu material lá, as primeiras questões são justamente de verbo haver, tá? Justamente porque é o começo da aprendizagem de concordância. Primeira coisa, verbo haver verifica o sentido. Se o verbo haver tiver sentido de existir, ele morre no singular. Pode alterar o universo em torno dele. Ele morre no singular. É isso que você tem que verificar. Ó, haja variáveis omitidas, existam variáveis omitidas. Verbo haver no sentido de existir, ele morre no singular. Verbo haver no sentido de existir, ele morre no singular. Ele morre no singular. Agora, uma questão. Ela adora trocar existir por haver, né? Tem muita questão dela assim. Hoje ela está até alterando um pouquinho, porque tem muita já. Mas lembra o seguinte, o haver fica no singular. O existir concorda, tá? O existir concorda. O existir concorda. O existir concorda sempre. É o haver no sentido, eles só têm o mesmo sentido. É o haver no sentido de existir que morre no singular. Tudo bem? Treina verbo haver porque cai, tá? Então, o que ela queria? Ela queria que a gente suprimisse o segmento, a gente suprimiu. E ela disse que a forma verbal passaria para o plural? Mentira! Isso aqui está errado, gente. Porque eu consigo perceber que ele diz assim, ó, que hajam variáveis omitidas, que existam variáveis omitidas. Verbo haver no sentido de existir, morre no singular. Verbo haver no sentido de existir, morre no singular. Verbo haver no sentido de existir é verbo impessoal. Ele não tem sujeito, ele não concorda, ele morre no singular. Ok? Errado. Opa! Aí ele diz assim, ó, no quarto período do primeiro parágrafo, a flexão da forma verbal trabalha na terceira pessoa do singular justifica-se pela concordância com o termo população. Isso é muito comum dela, tá? Nesse caso, o que ela mistura? Ela mistura concordância com análise sintática, com a identificação do sujeito, com a identificação da regra, com quem que o verbo deve concordar. O que ela quer aqui? Ela quer a justificativa. Ela não está te perguntando se está certo ou se está errado. Então, deve estar certa a concordância. Ela quer saber se a justificativa para ele estar no singular é porque está concordando com essa palavra. Então, é você lembrar da regra para você aplicar, tá? Vamos ver esse trecho aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Qual é o problema? A pessoa aprende, né, o básico. Qual é o básico? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. E quem é o núcleo do sujeito? Aquele que não vem precedido de preposição. Aí a pessoa, então é sempre isso. Não, há exceções e há exceções das quais ela gosta, né? Verbo concorda com o núcleo do sujeito, mas se o núcleo do sujeito indicar parte, ele pode concordar com a parte, núcleo, ou ele pode concordar com o todo. Aí a gente tem isso aqui, ó. Vamos lá, tá? Se eu for perguntar para você assim, quem é o núcleo do sujeito? Porque o sujeito é tudo isso, ó. 60% da população mundial trabalha. Isso tudo é o sujeito, tá? E o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é o termo que não está precedido de preposição. Então, quem não é o núcleo do sujeito? Quem não é o núcleo do sujeito é da população mundial. Não é. Então tá errada, concorda? Tu te acalmas, tá? Peraí, vamos ver. O núcleo do sujeito, na verdade, é 60%, tá? Ó, se isso aqui não é o núcleo do sujeito, então o núcleo do sujeito é 60%, tá? Esse núcleo do sujeito, ele está no plural. Fosse 1% é singular, 2% é plural, 3% é plural, tudo bem? 60% é plural. Então, concordando com esse núcleo do sujeito, eu diria assim,
60% da população mundial trabalham. 60% da população mundial trabalha. E então tá errado isso. Não, te acalma, tá? Olha só, 60% é toda a população ou é uma parte? Uma parte, né? Esse 60% ele indica parte. Quando o núcleo do sujeito indica parte, eu posso concordar com a parte ou posso concordar com o todo, mesmo ele sendo preposicionado. Então eu posso dizer que 60% da população mundial trabalham, ou eu posso dizer que 60% da população mundial trabalha. Então vejam bem, esse verbo no singular, ele está certo. E com quem ele está concordando? Com população. Então ele está certo. Justificativa para... Por que ele está no singular? Porque ele está concordando com população. Essa concordância é certa? É. Admite outra concordância? Admite. Mas essa concordância é certa. Vamos ver o que ele estava perguntando. Olha o que ele estava perguntando aqui. Ó. No quarto período do primeiro parágrafo, a flexão da forma verbal trabalha na terceira pessoa do singular justifica-se pela concordância com o termo população. Sim, sim. Por que ela está no singular? Não é porque está concordando com o núcleo. Se ela está no singular, é porque ela está concordando com população. Mas pode quando o núcleo indica parte. Ó. Esse núcleo, ele indica parte. Quando o núcleo indica parte, posso concordar com a parte ou com o todo. Nesse caso, ele está concordando com o todo. Perfeitamente correto. O item está certíssimo. Ele concorda com o todo, mas ele também poderia concordar com o núcleo parte, tá? Fica um recado, o Sebrasp adora esse sujeito. O Sebrasp adora esse sujeito, que é o sujeito partitivo. Quando ele pergunta se pode trocar o singular pelo plural, vê logo se não é um sujeito partitivo, tá? Nesse caso, ele não perguntou se era para trocar o singular pelo plural, mas poderia. Poderia, porque o núcleo indica parte. Nesse caso, ele queria só a justificativa. Treine concordância, porque uma questão de concordância, pelo menos, é certa, tá? É base, tá? Para você começar o processo. Tudo bem? Ok? Treine até a morte, o infinito e além. Ou até passar, né? São mais de 6.000 vagas. Uma tem que ser tua, mas tem que saber como a banca cobra. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, a gente colocou, agora a gente iniciou algumas questões de colocação. No meu material eu tenho 30 questões de colocação, porque cai muito, gente, tá? E aí você tem que lembrar da regra. O que eu percebo? Por isso que eu coloquei essa questão aqui dela, que é uma questão também bem recente. As pessoas decoram a regra de colocação pronominal, mas não sabem para onde olhar, sabe? E ela sabe disso. Porque ela fez essa questão pegando justamente um vício das pessoas. Eu conheço gente que vem comigo e diz assim, Yara, mas olha, tem um advérbio depois do verbo. Mas depois do verbo não interfere em nada, gente, tá? Análise de colocação é assim, ó, verbo antes, verbo antes, verbo antes. Por quê? Porque partícula atrativa fica antes do verbo, não fica depois, tá? Então, assim, ó, verbo antes, tá? Colocação pronominal é verbo antes, tempo depois. Verbo antes, tempo depois. Dá uma treinadinha. Puxa, e tem um monte de questão minha de colocação pronominal analisada no canal, gratuitamente. Joga aí que você vai ver um monte, tá? Então, vamos lá, olha só. Olha o que o Sebrasp fez. Estima-se que, no início do primeiro parágrafo, ele diz assim, a colocação do pronome ser após o verbo deve-se à presença da conjunção que. Yara. Conjunção atrai. Olha só. Esse que, ele está atraindo o pronome. Eu já vi gente dizer isso. E o Sebrasp fez essa sacanagem, sabe? Induzindo as pessoas ao erro. Porque eu já vi gente fazendo isso, tá? Então, por isso, toda vez que eu dou aula de colocação pronominal, a primeira coisa que eu digo é verbo antes, verbo antes, verbo antes. A partícula atrativa fica antes. Não existe nada depois que atraia.
A atração é para antes do verbo. Se o pronome está depois, não é porque tem alguma coisa depois. É porque não pôde colocar antes. E é porque não pôde colocar no meio. Você está entendendo? Então, ó, o que obriga, o que atrai é o que vem antes. Então, só interessam as classificações do que vem antes. Antes, palavra negativa. Antes, pronome relativo. Antes, conjunção subordinativa, sabe? Antes, advérbio. Conjunção. Se essa conjunção tivesse antes, aí ela seria responsável pela colocação antes, tá? Fica a dica aí. Mas vamos mostrar aqui, olha só. Estima-se que 12 bilhões de dias de trabalho. Colocação pronominal gira em torno do verbo. Então, você só precisa assim, ó, verbo que tem pronome, tá? Você vai olhar para o que vem antes para ver se é possível colocar antes. Você vai olhar para o tempo do verbo para ver se ele está no futuro, para ver se é possível colocar no meio. Nenhum, nem outro, aí você coloca depois, tá? Então, olha só, verbo. Vou olhar para o que vem antes, tá? Não tem nada antes, então não posso colocar antes, tá? Vou olhar para o tempo do verbo, tá? Esse verbo está no futuro? Não, né? Não está no futuro, não posso colocar no meio. Então, gente, é um verbo que está iniciando oração. Pronome não inicia, pronome não inicia, pronome não inicia. Esse pronome não pode ficar lá no início, tá? Bom, ele não está no futuro para ficar no meio, então, quando o verbo está iniciando e não está no futuro, o que ocorre é a ênclise, que é a colocação depois. Mas não tem nada a ver com o que vem depois. Nada, tá? Nada. Tudo bem? O que vem depois não interfere na colocação. Ou seja, pegadinha da banca, tá? O item está errado, tá? Então, assim, o que vem depois não interfere na colocação. O que vem depois não interfere na colocação, tá? O que obriga, o que atrai é o que vem antes. Verbo antes, tá? Para de ficar procurando na frase inteira. Ai, deixa eu ver se tem alguma palavra negativa que tá atraindo. Mas você não tem que procurar na frase inteira, você tem que procurar antes do verbo, sabe? Não tem, nem olha para depois. Tudo bem? Então tá. Bom, colocação pronominal, posso dizer com certeza quantas questões tem nesse material. 30. É um material que a gente explica bem legal mesmo. Dou uma aula de colocação pronominal, porque essa colocação pronominal, ela é prática. Dá pra gente orientar bem legal e no exercício mostrar como Sebrasp cobra, tá? A gente tem 300 questões comentadas, 30 pelo menos são de colocação pronominal, em que eu explico como é a regra de colocação e explico como Sebrasp cobra, tá? Porque tem questões, né? Algumas questões são mais básicas, né? Que com a regra você se livra, e algumas um pouquinho evoluída, né? Porque depende às vezes de nível. Às vezes para nível superior ela trabalha com locução, mas eu explico isso também. Se fosse você, adquiria, é um material excelente lá no meu canal, tá? No meu site www.yaracoeli.com.br. Esse material, ele é de certo ou errado, ele tem as melhores questões, são questões selecionadas, tá? Nós temos um outro material de múltipla escolha, tá? Com 150 questões. Para quem já... Yara, eu já comprei, você já até fiz. Pode fazer o outro, porque segue a mesma linha, é um pouco mais gramatiqueira a de múltipla escolha, tá? Mas são questões do Sebrasp, que serve para a pessoa ampliar, para quem quiser ampliar, tá? Mas se você quiser manter o foco do julgar, né? Porque às vezes tem umas pegadinhas nas questões de julgar que nas de múltipla escolha não tem. Então, esse aqui é o material. Tudo bem? Lembra, 6.000 vagas. Uma delas é tua. Mas tem que saber como a banca cobra. Então, vamos mostrar aqui, ó. Essa questão aqui é bem legal, ela é bem clássica em relação à colocação pronominal, ó. No trecho, não apenas se vivencia a ênclise é o pronome depois. O básico você tem que saber, né? Verbo. Se o pronome estiver antes do verbo, é próclise, tá? E não pode iniciar com pronome. É uma próclise errada se estiver iniciando, né? Do tipo, se levantou cedo, errado. É levantou-se cedo, tá?
Tá? Se estiver no meio, é mesóclise. E se estiver depois, é ênclise. A colocação pronominal sem hífen só ocorre em próclise, tá? Só para dar uma dica aí. Então tá, ele quer colocar a ênclise, tá? A ênclise, olha só, lá em cima está em próclise. Colocando em ênclise é colocando o pronome depois, tá? E ele diz que comprometeria a correção gramatical do texto. Gente, essa é a típica questão pegadinha. A pessoa avalia só o que a mudança que a banca propôs. Peraí, Yara, deixa eu ver, o pronome tá antes. Ai, Yara, tem um advérbio. Não pode colocar depois, está errada. Aí a pessoa não analisou o comando. Você não tem só que verificar se aquela mudança que ele propôs está certa ou está errada, tá? Você tem que verificar se a afirmação que ele fez no texto é verdadeira ou não. Sabe o que você tinha que verificar? Esse comprometeria. Gente, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que essa troca aí está errada. Aí o que você tem que dizer? Essa afirmação que ele fez está certa ou está errada? Você está entendendo? Esse tipo de questão é uma questão que você tem que tomar cuidado. Por isso você precisa fazer muitas questões do Sebrasp. Pegue prova, tá? Faça a prova completa, mas fique atento às palavras-chave para que você não perca a questão. Então você pode saber da regra, mas se você perder isso aqui, você perde, tá? Tá, mas vamos ver lá um pouquinho da regra, tá? O que eu tenho aqui, ó, só para eu mostrar. O verbo é vivencia. O verbo é vivencia, tá? Originalmente, o pronome está antes. E o que eu tenho que verificar? O que vem antes. O que vem antes é um advérbio, gente. Advérbio é partícula atrativa e obriga o pronome a ficar antes. Obriga, tá? Se obriga o pronome a ficar antes, então essa colocação depois ela está errada, tá? Se ela está errada, ela compromete a correção gramatical do texto. Ela compromete. Então, essa afirmação de que compromete está certa. Você está entendendo? Então, cuidado, viu? Que às vezes você tem o conhecimento do assunto, você olha e já sabe que aquilo está errado, mas você não prestou atenção que ela disse no texto que estava errado. Então, essa é uma das questões que muita gente erra sabendo. Fico muito triste, então eu preciso treinar para não perder esse tipo de questão, tá? O item, como é que ele está? Ele está certo. Mas entenda, não é que isso está certo, não é. O que está certo? Está certo que isso aqui compromete a correção. O que está certo? Ele está dizendo que isso compromete a correção e isso é verdade. Compromete a correção, sim, tá? Ok. E a sétima questão, a gente colocou 7 questõezinhas, só para a gente mostrar para vocês como é que a banca trabalha. Isso aqui é um clássico, tá? É um clássico, cai muito no Sebrasp, muito, 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 tá? E aí eu tenho um fragmento que é assim, ó. O homem que se havia equipado para a viagem com muitas coisas, tá? Ele diz assim: seria mantida a correção gramatical do texto caso, no trecho que se havia equipado para a viagem, o pronome ser fosse deslocado para depois do particípio, escrevendo equipado-se. Ele dá avisa depois do particípio. Gente, não se... Olha só, existem locuções verbais, tá? E nas locuções verbais existe o verbo auxiliar e existe o verbo principal. O verbo principal pode ser terminado em R, pode ser terminado em NDO, pode ser terminado em ADO. É normal a gente colocar pronome depois de verbo principal, depois do R, depois do NDO, mas não depois de particípio. Não existe colocação depois de particípio, não existe, tá? Não se pode colocar pronome depois de particípio. Por quê, Yara? É porque atrás de aduído nada será metido. Atrás de idoado nada será enfiado, tá? Não se coloca pronome depois de particípio, está errado. Então, assim, ó, depois de particípio, não, tá?
Aduído, ó, a regra é atrás, tá? Atrás de aduído, nada será metido. Nada será metido. Atrás de doado, nada será enfiado. O cara não curte, não pode colocar depois. Yara, onde eu coloco então? Onde você quiser, ó. Pode ser aqui, ó, tá? Ou poderia ser aqui, ó, tá? Mas depois de aduído, não. Eu poderia dizer assim, o homem que se havia equipado, ou o homem, que havia se equipado, poderia, tá? Mas não posso colocar depois de aduído, tá? Eu posso colocar depois de qualquer principal. Depois do verbo terminado em R, depois do verbo terminado em NDO, que é gerúndio, mas não posso colocar depois de aduído, porque não se coloca pronome depois de participio. Gente, isso cai. Tem um monte de questão do Sebrasp, no nosso material tem também. Tudo bem? Então, olha só, eu mostrei aqui 7 questões, tá? Questões que envolvem concordância, tanto nominal quanto verbal, e concordância e colocação pronominal, tá? Mostrando para você como a banca trabalha, tá? Quem quer trabalhar mais questões, eu tenho aqui, ó, mais 300 questões comentadas. A gente vai colocar um vídeo com mais uma prova recente para você perceber que ela mantém a mesma linha, tá? Então é 300 e bônus, tá? E aí o que nós temos? Está apenas R$ 49,00. Você quer uma das 6.000 vagas? Uma delas é sua, né? Eu tenho certeza. Mas é importante você saber como a banca trabalha. Então, investe, aproveita, ok? Espero que vocês tenham gostado. Olha, para quem não sabe, no meu canal a gente tem uma sequência com 20 questões do Sebrasp por assunto. Dá uma olhada, joga Sebrasp lá, você vai ver gratuitamente. Você vai ver que tem várias questões que eu comento, tá? E a gente vai acrescentando para o conteúdo de vocês. Tudo bem? Treine, garanta logo a sua vaga, que ela é sua. É só estudar direcionado, ok?